Segundo, seja bem-vindo a mais uma aulinha de história. Bom, sei que você tem simulado daqui a pouco, provavelmente, então eu vou tentar tornar isso aqui um pouco mais rápido e deixar sair um pouquinho mais cedo, deixar vocês livres um pouco mais cedo, para que vocês estejam mais tranquilos quando começar, porque eu sei que vocês vão ter pouco tempo para até o horário. Bom, vamos lá, pessoas. Hoje a gente vai estar falando sobre Revolução Industrial. Revolução, o que significa a palavra revolução? Significa mudanças, sim, mudanças drásticas. Sim, o mundo nunca mais seria o mesmo depois da Revolução Industrial. Por quê? Porque as condições de trabalho, os próprios sistemas de como se trabalha e como se produz os bens de consumo de forma agora industrial redefiniram como o mundo funcionaria dali em diante e nunca mais seria o mesmo. Então, para a gente falar de evolução industrial brevemente, todo o país teve evolução industrial ao mesmo tempo? Não. Então, vamos por partes. Quando a gente fala de evolução industrial, acredito que muitos de vocês devem lembrar aí da Inglaterra. E por que ela foi pioneira mesmo. E por que ela foi pioneira? Bom, um dos pontos principais é o acúmulo de capital primitivo e inicial pelas suas políticas mercantilistas, pelas suas políticas referentes às suas colônias e tudo mais. Tudo isso já serviu para eles acumularem um capital ali inicial que financiaria essa revolução, possibilitaria esse investimento que é uma revolução industrial. Vale também dizer que o Brasil, financeiramente, contribuiu para essa revolução industrial de certa forma, porque nosso ouro está lá na Inglaterra até hoje. Então, abraço Inglaterra, a gente deu dinheiro para vocês. Então, sim, essa postura desses parceiros comerciais, que a Inglaterra tirava vantagem, e ela tirou muita vantagem do Brasil durante muito tempo, inclusive ela pagava menos taxas por mercadorias do que os próprios portugueses, então tudo isso, toda essa política externa, essa questão com as colônias, esse acúmulo de capital, essa política mercantilista que já vinha de longo tempo acumulando metais, por exemplo, tudo isso contribuiu aí para que ela fosse pioneira nessa questão econômica. Mas outras coisas vão definir isso. Bom, por exemplo, em algum momento acontece dessa revolução industrial acontece os cercamentos. Então, a população rural ela é tirada da sua zona de subsistência e são criados grandes latifúndios. Então, com essa população perdendo o seu ganha-pão, perdendo as suas pequenas terras ali, eles são forçados a ir para a cidade. Então ocorre um êxodo rural. Se acontece um êxodo rural, essas pessoas agora vão para a cidade e não tem o quê? Que eles tinham no campo? Isso mesmo, não tem emprego. Então aí apareceu a mão de obra. Essa medida já proporcionou toda a mão de obra necessária para a Revolução Industrial, mas principalmente pessoas desesperadas por causa de trabalho para sobreviver, o que vai causar uma outra consequência já já. Esses grandes latifúndios agora produziriam, por exemplo, lã, teriam lá suas ovelhinhas e teria lã agora, que seria matéria-prima para as indústrias. Então, como nós tínhamos grandes latifúndios, tínhamos muita matéria-prima. Com muita matéria-prima, isso também acrescenta para o nosso ponto de onde veio o pioneirismo inglês aí na Revolução Industrial. Mas voltando agora para a cidade, o que acontece? Um outro ponto é essa mão de obra abundante que apareceu agora. E sim, isso é um dos pontos também do pioneirismo inglês. E sem falar isso, eu já falei do capital, já falei de matéria-prima, já falei da mão de obra, falta um detalhezinho que sim, a Inglaterra também tinha recursos naturais, como fonte de ferro e carvão, tanto carvão para abastecer energeticamente, essa etapa inicial da primeira revolução, da primeira etapa da Revolução Industrial, que é a vapor, então o carvão vai ter uma participação nisso aí muito efetiva, e o ferro, claro, para estar proporcionando que isso exista, que seja construído. Então, também tinha uma riqueza de recurso muito grande, ok? Então, uma coisa para a gente ficar também bem claro, que vai ficar definido aqui, temos pessoas trabalhando na cidade agora. Essas pessoas trabalhavam como? Bom, isso vai ficar marcado aí pelo que seria, por muitos autores, e inclusive uma de vocês vai trazer esse nome em algum momento, porque eu dei uma olhadinha lá na frente, ele vai falar dessa forma, é o chamado capitalismo selvagem, que é quando tem essa ruptura de fato nas condições de trabalho de um proletariado para com o seu contratante, para com o empresário, o dono da indústria.
Então, e por que isso vai ficar marcado dessa forma? Porque como tem muita mão de obra, tem até uma passagenzinha ficcional ali que é interessante, mas pode ter acontecido mesmo, na verdade, que é o seguinte: como tem muita mão de obra, como que o dono da indústria pegava essa mão de obra? Muito simples, chegava lá na frente, e aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Quem precisa de emprego aí? 100 pessoas precisam de emprego. Então ele ia lá minando essas pessoas até que ele conseguisse quem trabalhasse por menos. Então teve gente que trabalhou a troco de pão e batata, e depois de 12 horas de serviço. Então vamos deixar claro como que era a condição dos trabalhadores nesse momento para dar essa diferença. E isso é um dos grandes marcos dessa revolução industrial, é justamente essa divisão em como funcionam as relações de trabalho agora e que produz bens de consumo em massa. Isso é importante, isso é interessante a gente gravar. Essa mudança de como se produz bens de consumo e a relação de trabalho. Então, vamos aos fatos. Não tinha direitos, nem esse trabalhador. Ele trabalhava por muito pouco, então o cara não devia nada para ele, o contratante não devia nada para ele. Então, ele trabalhava 18 horas, podia trabalhar por pão e água, que estava tudo bem. Ele precisava trabalhar por algo. Tinha muita gente, tinha muita mão de obra para pouco trabalho. Então, quem trabalhasse por menos e por mais tempo era contratado. Esse cara tinha que cuidar da sua família. Então, a sua esposa e o seu filho também trabalhavam. Então, sim, o trabalho infantil era ok nesse momento, era legalizado. Muitas crianças eram mutiladas por trabalhar em máquinas grandes e pesadas e acabavam morrendo. Então, condições de trabalho eram deploráveis aí, e isso vai fazer com que nesse momento também vai surgir diversos movimentos aí lutando por condições de trabalho e pelos trabalhadores. Tenham isso em mente, que essa diferença de classe mais acentuada, mais grave, essa situação selvagem em que um vai lucrar ao troco de 18 horas de trabalho de uma pessoa que está trabalhando por causa de pão e água, isso vai ser um dos determinantes e uma das grandes mudanças da Revolução Industrial, uma vez que essa relação que eu disse, ok, ele vai contratar o mais barato, vamos transportar isso para a nossa realidade de trabalho hoje. Ainda se contrata o mais barato? Não? Pois é. E um destaque dessa primeira parte da Revolução Industrial, chamada de primeira Revolução Industrial, é a parte têxtil. Isso mesmo, que lá daquela matéria-prima abundante, agora os grandes latifúndios produzem, sim, ela é um dos destaques nessa produção aí, no maquinário das máquinas. Agora tem a parte, vai ter, né, na verdade, vai ser construída durante a Revolução Industrial pequenas invenções para afiar mais facilmente, então máquinas de fiar. Inclusive o maquinário é o destaque da segunda parte da Revolução Industrial. É essa parte do maquinário, a parte que é mecanizado o trabalho, e o trabalhador, de certa forma, só vai operar essas máquinas. O maquinário mecânico, perdão, em contraste com o vapor, né, as máquinas a vapor da primeira etapa, da Revolução Industrial, ok? Então, já falamos das condições de trabalho, já falamos das origens e porquê do pioneirismo inglês, já falamos do porquê, como a Revolução Industrial mudou nossa sociedade para sempre, porque ela é chamada de revolução, mas eu acho interessante a gente citar um outro detalhezinho que nosso material aqui vai trazer, que eu acho interessante, é como essa Revolução Industrial vai acontecer de formas diferentes em mais diversos países aí e localidades do mundo. Então ele vai trazer como foi o processo de industrialização do Japão. Olha que interessante. Que é chamada de a Era Meiji. Então, até meados ali do século XVIII para o século XIX, o Japão vivia ainda as etapas do shogunato, que são chefes militares com base nos seus guerreiros. Você já deve ter visto isso em algum filme. E quando acontece de aparecer os chamados kurofunis, que são barcos negros. Kuro em japonês significa negro, ou a própria cor preta mesmo. E esses kurofunis significam barcos negros. Então esses barcos vão chegar com representação dos states aí dos Estados Unidos, e eles vão forçar, eles vão tentar. O Japão, que vivia em um shogunato e vivia isolado tanto economicamente quanto culturalmente, né? Culturalmente principalmente também, do resto do mundo,
os States vai chegar, os Estados Unidos vai chegar com nesses barcos e eles vão impor aí, vão forçar uma quebra de isolamento do Japão para com o mundo. Então, eles vão ter uma pressão mesmo de... Não, vocês têm que sair do isolamento, vamos pôr um fim aí no shogunato, isso tem que acabar, vamos se industrializar. Então, tem um processo que vai ser construído diversas fábricas nesse momento, diversas indústrias, então tem um processo econômico rápido, de industrialização rápida. Então, da noite para o dia, essa oposição fica muito forte de forçar uma saída do isolamento do Japão e, inclusive, vai, nesse momento, para ter todo esse boom econômico com a industrialização forçada e rápida e impulsionada do Japão, vai ter o fim do shogunato e o domínio, né, vai ter o domínio total dos guerreiros, né, os bushes que serviam esses shoguns, esses chefes militares. Pra vocês terem ideia, o que isso representa, né, para o Japão? Gente, estou gostando da lista, desculpa. O que isso representa para o Japão? Esse é o momento que a espada, a famosa katana, vai ser proibida de andar. Não você não pode ter uma arma por si só. Eles desarmaram a ocupação japonesa, não por isso, mas por toda a simbologia de se ter uma espada, simbolizava um guerreiro. Então você tira a espada desse povo, você desmoraliza ele e rompe com a tradição do costume. Então agora as pessoas que antes portavam as katanas, ou as katanas, agora elas portam armas de fogo. Então tem essa diferença, é uma ruptura cultural, a Era Meiji é uma ruptura cultural e rompimento desse isolamento que o Japão viveu muitos anos durante o shogunato, né? Então, só para vocês terem ideia, tanto que isso é recente, essa Era Meiji desse desenvolvimento industrial, ela termina em 1912. Essa era Meiji desse boom industrial e econômico termina em 1912. Então, gente, é muito recente, porque a minha avó nasceu só 17 anos depois disso. Então, é bem recente na nossa história, a gente parar para pensar. Então, nesse momento, o Japão passa e tem todo um reforço durante essa era Meiji, tem todo um reforço ao seu exército, todo um reforço a gente competir militarmente com o resto do mundo e competir aí economicamente, participar economicamente para o resto do mundo. Então, essas foram as mudanças de uma industrialização, de certa forma, forçada e incentivada pelos Estados Unidos no Japão, que rompeu com a tradição, rompeu com a cultura do shogunato que já vinha no país aí durante anos de eras aí. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aulinha, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só me perguntar. Se gostar, seja quantas vezes vocês quiserem. E até a nossa próxima aulinha, ok? Tchau, tchau.